História da literatura pretensiosa. Hoje com um livro fabuloso de José Saramago. Depois da vinheta. Romance publicado no final do século XX, custou a José Saramago várias críticas, incluindo um boicote do próprio governo português a um prêmio literário que o livro concorreria. O Estado português não permitiu que o livro participasse de um concurso. Vai vendo. Isso vai custar, inclusive, a saída de José Saramago do país, indo morar em Lanzarote, na Espanha. O Evangelho segundo Jesus Cristo mais humaniza do que diviniza um mito cristão e conta a história desde José, carpinteiro, que vai morrer aos 33 anos de idade, crucificado, até a morte do próprio Jesus Cristo, que sai de casa com 13 anos e vai morrer também aos 33 anos crucificado. Não é só o modo de morte que Jesus Cristo herda do Pai, ele também herda um pesadelo, que é se sentir sozinho quando no meio de uma praça, no meio de um lugar aberto, quando chegavam os cavaleiros romanos para matar as crianças a pedido de Herodes, e dentre os cavaleiros romanos está o pai de Jesus Cristo. Esse é o pesadelo do menino. Na verdade, é um pesadelo herdado do pai, que sonhava ser um cavaleiro romano que matava crianças. A história contada por José Saramago dá conta de que José, carpinteiro, soube da notícia de que crianças seriam mortas a mando de Herodes e se escondeu numa caverna com sua família, omitindo informação a outros pais, permitindo então que eles morressem, o que livraria seu filho de novas perseguições. Então Jesus Cristo, aos 13 anos, depois da morte do pai, acaba forçando a situação, a conversa com sua mãe, se impõe para que a sua mãe conte realmente o que significam os pesadelos que ele tem, até que a mãe confessa que o pai sabia que Herodes iria matar outras crianças e se escondeu e realmente não ajudou outros pais a fugirem e permitiu a morte deles. A história de José Carpinteiro, que acaba falecendo, acaba morrendo, sendo assassinado aos 33 anos de idade, crucificado. Ele que teria ido a Séforis procurar por Ananias no meio de uma batalha entre romanos e supostos guerrilheiros, apoiadores de Judas Galileu. José vai por 8 quilômetros de mula até Séforis procurar por Ananias, encontra Ananias num lugar, num depósito de doentes, acompanha sua morte, não consegue trazê-lo de volta e tem sua mula roubada durante a noite. Ele, José, que queria então ajudar um outro sobrevivente, Ananias morto, um outro sobrevivente, vai buscar sua mula pela manhã, a mula não existe mais, foi roubada. José então parte em busca de sua montaria, é abordado por romanos, é considerado um guerrilheiro, um resistente e acaba sendo crucificado. A história de Jesus Cristo e mais vários irmãos e irmãs acaba se desenrolando de modo bastante triste, porque Jesus Cristo tem pesadelos recorrentes que envolvem a figura do próprio Pai. A figura de José é bastante marcante na vida de Jesus Cristo porque ele fica com suas sandálias. Mas vamos ouvir o que tem a dizer lá em Valinhos nosso professor Henrique Subi a respeito do Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu aqui, direto da Praia de Boa Viagem, Recife, passo para você, Henrique Subi. Fala, professor. Fala, Carneiro. Que beleza de cenário aí atrás, hein? Bom saber que tá tudo certo por aí. Aqui na nossa região, o calor de sempre, uma chuvinha para equilibrar a temperatura, para a gente conversar sobre literatura portuguesa, José Saramago e seu Evangelho segundo Jesus Cristo. Para complementar um pouquinho isso que você já explicou, é importante destacar, você está assistindo a gente, porventura não é cristão, qual foi a proposta de Saramago nesse livro? Os Evangelhos são os 4 principais livros da Bíblia cristã que trazem a Boa Nova, que é o significado da palavra Evangelho, que seria o nascimento de Jesus, contado por 4 evangelistas, por 4 autores. 4 autores esses que a Igreja Católica selecionou para compor o Novo Testamento, para compor o seu livro sagrado, certo? Por isso que são chamados os Evangelhos canônicos. Além desses, existem vários outros documentos
conhecidos por aí sobre um grande gênero de evangelhos apócrifos, escritos por outros autores, alguns contemporâneos de Cristo, outros não, que retratam a vida, em alguma escala, em alguma parte, do Messias cristão. Tá? E Saramago pega um pouco carona nessa ideia, tá? Quando ele resolve escrever um evangelho segundo o próprio Jesus Cristo. Quem melhor do que a pessoa que viveu, né, aquela vida para narrá-la? Melhor que outros falando dele, ele mesmo vai falar. E ele quer dar, além do toque não, né? Além da essência humana, muito mais do que divina, do que Jesus dentro do livro, ele quer passar pela vida toda de Jesus. Os evangelhos canônicos eles têm como peculiaridade o fato de não tratarem muito da juventude de Jesus. Alguns deles falam, claro, do nascimento até o começo ali do que seria a sua adolescência, claro que naquela época praticamente uma vida adulta, e de repente, né, como dizem alguns, ele surge aos 30 e poucos anos já evangelizando e às vésperas de sua morte. E Saramago não conta a vida inteira dele, diversas passagens, de uma forma um pouco mais completa e totalmente humana, tá? Demonstrando este lado humano que Jesus teve. Lembra um pouco a adaptação para o cinema, o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Tá? É mais Jesus humano do que divino. E dado, como você bem colocou, toda a ironia que ele carrega no texto, toda a sua carga crítica ao narrar a vida de Cristo, ele foi extremamente condenado pela crítica, obviamente, católica. Portugal é um país muito, muito religioso, e a ponto da pressão da Igreja Católica determinar, como você bem disse, o boicote a um prêmio literário. Ele se revoltou com essa decisão do governo português, abandonou o país e veio a falecer, inclusive, na Espanha. E não podemos deixar de destacar, não só Portugal deixou de reconhecê-lo, né, por esse livro, no prêmio específico que ele concorreria, mas Saramago veio a ser o único autor em língua portuguesa laureado com o Prêmio Nobel em 1998. Então a obra fala por si. Ele teve muita, por que não dizer, muita coragem em enfrentar um tema. É uma de suas obras-primas. Então fica aí esses nossos comentários, tá certo? Bem legal ler e saber aí o que vocês acham também deste grande livro de Saramago. Carneiro, aproveita muito aí essa praia linda, curta bastante, precisar, estamos aí. Valeu, um abraço, galera!